Com o apóstolo Daniel Rocha. Eu profetizo que Deus está quebrando cadeias, correntes, muralhas. Eu profetizo a libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Veja hoje o Senhor entrando dentro do teu lar hoje. Deus está quebrando todas as potestades malignas e trazendo libertação na tua vida. A última palavra é de Deus. Programa Operando Deus. Quantas pessoas, quando você encontra alguém que te ama, você não consegue amar a pessoa da mesma maneira? Quando você encontra alguém que você ama essa pessoa não te ama da mesma maneira. Quando os dois se amam, é uma contenda terrível, vocês não conseguem viver feliz. Quantas pessoas você entra num trabalho, daqui a pouco sai, monta um negócio, daqui a pouco quebra. Quantas pessoas, outras com vício, outras com depressão, ou com uma ansiedade muito forte, sofrimento pelas coisas que vão vir, ou depressão, sofrimento pelas coisas que já se passaram e você não sabe o que fazer. Parece que tem uma maldição, parece que tem algo terrível que tem te atrapalhado, isso tem trago muita tristeza no teu coração. Mas olha só, Deus tem mudança para a sua vida. Eu quero convidar você, para você participar no dia 15, 16 e 17 de agosto de 2025, de um encontro que mudará a sua vida. Eu te convido você a participar aqui no sítio Pouso do Cristão, do encontro! Que era sem pecado e não me condenou no lugar da... Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção, das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37. Itararé, Vitória. Meus irmãos, a paz de Cristo, amém. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Diga aleluia. Quem veio armado para a igreja aí? Pega a sua Bíblia, glória a Deus. Pega a sua Bíblia, se coloca de pé por gentileza. Você que ainda está sentado, para nós podermos fazer a leitura da palavra. Quantos nos visitam aqui? Dê só um sinal com a mão para me te conhecer. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe cada um de vocês. Teve um amigo meu que veio ali e trouxe a metade da igreja. Eita glória, Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Lele, que sua esposa está ali, sua família, os amigos. Deus abençoe. Cada um de vocês estão nos visitando. É uma honra receber vocês aqui. Vamos dar um glória a Deus pela vida deles? Cadê o glória? Sejam bem-vindos. Receba o nosso carinho em nome de Jesus. Você que acompanha da Rede TV também, aonde você estiver, seja tocado por Deus aí, em nome de Jesus. Você que acompanha pela Rádio A Cor da Vida, Senhor, eu tenho certeza que Deus vai falar também muito forte no seu coração. Abra sua Bíblia, Neemias capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Neemias capítulo de número 1. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu ministrei sobre essa palavra esses dias atrás. Eu orando ao Senhor hoje. Nós vamos continuar nos alimentando dessa comida. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte no seu coração, em nome de Jesus. Neemias capítulo de número 1, versículo de número 4. Louvado seja Deus, engrandecido é o nome do Senhor.
Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim a Santa Escritura: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, dia e noite, dia e noite, em favor dos teus servos e o povo de Israel, e confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, o meu povo, temos pecado. Pode se assentar, aplaudindo a Jesus bem forte. Se isso aí é para Deus, irmão, faz melhor e mistura com glória a Deus e aleluia. Jesus é digno de honra, de glória, de adoração, de louvor, de domínio. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, o texto bíblico que nós acabamos de ler vai falar sobre a história de um homem chamado Neemias. Neemias, que significa consolador, aquele que consola. Esse texto fala sobre a história que Neemias percorreu e o que Deus fez através deste homem. Preste bastante atenção. A Bíblia vai dizer que Neemias está lá no palácio do rei Artaxerxes. Neemias está bem, Neemias vestindo as melhores roupas, comendo as melhores comidas, vivendo uma vida aonde a prosperidade, a riqueza, o conforto e tudo aquilo que um palácio, um rei pode oferecer para uma pessoa, era aquilo que Neemias tinha. Neemias chegou em uma posição de extrema confiança, por isso ele cresceu, por isso ele desenvolveu, por isso ele prosperou. Neemias não era qualquer homem. Neemias era um homem que foi escolhido a dedo, era um homem que antes de qualquer comida chegasse até o rei, tinha que chegar a ele. Então Neemias era aquele homem que experimentava aquilo que o rei iria comer antes do rei comer, porque na época tinha envenenamento. Então, como era o nível de dificuldade era muito grande para se adentrar dentro de um palácio, então a maneira que eles feriam-se o líder era através do envenenamento. Então o que eles faziam? Eles passavam o veneno, compravam-se as pessoas, envenenavam a comida, até que essa comida chegasse no rei. Por isso eles levantavam uma pessoa de confiança, como Neemias, e Neemias se alimentava. Me auxilie os diáconos, por favor. Neemias, ele se alimentava antes do rei se alimentar. Neemias bebia antes do rei beber. Eu quero te chamar a sua atenção para que você entenda o nível de confiança que Neemias chegou. A função de Neemias não era qualquer função. Neemias chegou como se fosse em um grau muito elevado dentro do palácio. Agora eu vou falar uma coisa para você. Para Neemias chegar onde ele chegou, nesse nível de confiança, nesse nível de poder que ele tinha, porque não era qualquer pessoa, Neemias não podia ganhar pouco, ele chegou em um nível elevado. Você pode ter certeza de uma coisa, que ele passou por uma série de coisas para chegar até onde ele chegou. Ele passou por uma série de processos para chegar aonde ele passou. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus te fez uma promessa, eu não sei qual. Deus falou que ele faria algo na sua vida, eu não sei o que Deus falou que ia fazer. Deus falou que iria te levantar, que iria te prosperar. Deus falou para alguns aqui que iriam para as nações. Deus falou para alguns aqui que você seria um homem grande. Deus falou para algumas mulheres aqui que você seria uma mulher de um grau elevado.
Deus falou para algumas pessoas aqui que Ele te colocaria em posições diferenciadas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não levanta ninguém para uma posição grande, uma posição elevada. Ninguém que antes não é provado. Deus não levanta ninguém para uma posição elevada, a qual antes Ele não teste essa pessoa no fogo. Deus não levanta ninguém para uma posição de poder, para uma posição de autoridade, para uma posição de ousadia, para uma posição onde Ele engrandece o nome dessa pessoa. Deus não levanta ninguém aonde Ele pega e entrega o poder dEle, a unção dEle, a autoridade dEle na mão dessa pessoa, sem antes levar a pessoa para um vale, sem antes levar a pessoa para um deserto, sem antes espremer essa pessoa até que o nível de obediência dela fale mais alto que o nível do desejo dela de desistir e de retroceder. Eu prego hoje para homens e mulheres que têm promessa de Deus. Eu prego hoje para homens e mulheres que Deus separou para uma missão específica. Eu prego hoje para homens e mulheres que você está passando no vale, está passando na provação, mas você ainda não desistiu, porque você sabe que quem te prometeu não foi o homem, quem te prometeu não foi o governo, quem te prometeu não foi o ministério, um grau episcopal, quem te fez a promessa foi Deus. É por isso que você está chorando, mas ainda não desistiu da caminhada. É por isso que você está no processo, no vale, gemendo, mas você não levantou a bandeira da desistência. Eu tenho uma palavra para o Neemias que está aqui neste lugar: persevera, aguenta o processo, vai até o final, porque o homem falha com você, o pastor falha, tua esposa falha, o governo falha, os políticos falham, mas o Deus da Bíblia não erra. O Deus da Bíblia não fala, o Deus da Bíblia não retrocede, o Deus da Bíblia não perde batalha. O pregador erra, mas a Bíblia é inerrante. O pregador falha, mas a Bíblia é infalível. Então aguenta firme. Peça licença quem está do teu lado, segura na mão dele, cumprimente com a paz do Senhor para você não passar vergonha. Cumprimenta com a paz do Senhor, segura na mão dele aí, vai. Estica a mão para quem está do lado, vai lá, irmão. Estica, balança a mão dele e fala assim: ó, Deus não erra. Ele não entendeu, fala: Deus não falha. Fala para ele: se Deus te prometeu, aguenta firme, Ele vai cumprir. Quem crê se manifesta, aplaude a Jesus. Deus nunca vai dizer um sim para você sem antes te dizer um não. Deus nunca vai abrir uma porta para você sem antes experimentar você com uma porta fechada. Você nunca vai chegar de cara no caminho da honra sem antes ser desonrado e ser desonrado. Quem nasce grande é monstro. O Deus que eu conheço é um Deus que pode fazer agora, mas Ele é um Deus processual. Você está achando que o negócio seria assim de mão beijada? Está achando que o ministério seria um mar de rosas? Aprenda, o caminho com Deus antes do sorriso tem a lágrima. Antes da porta aberta tem a porta fechada. Antes de Daniel assumir o governo, ele teve que passar pelas ameaças de morte antes. Por que você quer que a promessa cumpra sem ser provada? Se Deus não poupou Jesus, Ele vai poupar eu e você das aflições e das lutas. Aprenda uma coisa: por mais que o texto aqui não mostra para a gente qual foi o processo que Neemias passou para chegar no nível de copeiro, pode ter certeza que teve um processo para ele. Neemias não era filho do rei, Neemias não era parente do rei, mas foi o comportamento dele, mediante o processo, que colocou ele numa posição elevada no palácio. Você sabe como é que é bom? Crescer, chegar lá
sem ter alguém que foi um costa larga, que pegou e botou seu currículo na frente e falou, contrata ele. Você sabe como é que é bom você chegar em um lugar sem ter a ajudinha de um e de outro, sabendo que foi você e Deus, foi através de lágrimas, foi através de processo. Você não teve que se corromper, não teve que pagar não teve que pagar propina para ninguém para chegar lá. Sabe por quê? Porque quando você botar o pé lá naquela terra, você sabe quem é que foi com você durante o processo. Sabe o que é ruim de quem passa por todas as matérias e só cola? É porque no final todo mundo está aprovando ele, mas aqui dentro ele sabe que ele já foi reprovado. Agora quando você chega lá sem ter um costa larga, sem ter uma indicação, sem ter nada, você chega lá e fala, foi Deus na minha vida. Neemias está lá. Aprende uma coisa. Neemias se apresenta diante do rei, sempre com uma aparência agradável. Neemias nunca pediu nada para o rei. Ele está ali diante do rei agora, e ele vai receber uma notícia tempos antes. Ele vai receber uma notícia que lá do outro lado, a 1.500 quilômetros de distância, 1.600 quilômetros, os seus parentes estão perecendo. A cidade de Jerusalém foi ateada a fogo, foi invadida, os muros foram fendidos, foram derrubados, muitas pessoas morreram. E agora Neemias recebe aquela notícia. Neemias recebe essa notícia a mais de 1.000 quilômetros de distância. Ele recebe a notícia. E sabe o que é interessante? Ele está no palácio, ele vive bem, ele come bem. Segundo estudiosos, Neemias nunca viu, ele nem viu os seus parentes que estão lá. Mas dentro do coração dele, ele sente um sentimento. Sabe como é que quando o Espírito de Deus começa a incomodar a gente com algumas coisas? Engraçado, as outras pessoas também sabem da notícia, da coisa ruim que está acontecendo, mas ninguém se movimenta para fazer nada. Já conviveu assim num ambiente que você parece que é só você que vê o negócio que está errado? Só você que vê, é como se tivesse uma mancha na parede que ninguém vê, só você percebe. É como ter um negócio que está na sua empresa, no seu trabalho, no ministério onde você está, dentro da sua casa. Parece que todo mundo está se agradando daquilo ali, mas só você sente mal com aquele negócio. Aprende uma coisa. Os problemas que você enfrenta, os problemas que geralmente você vê que te incomoda, aquilo ali é linkado com o seu propósito. É por isso que vai ter muita gente que vai passar por um mendigo, vai ver um mendigo no chão, não incomoda ninguém, mas você passa a ver, te dá uma dor no peito. É porque Deus quer te usar para mudar aquilo ali. Tem coisas na sua casa que parece que está agradável para todo mundo, mas você já está inconformado com aquele negócio. Todo mundo sabe da informação, ninguém faz nada, mas quando Neemias ele recebe o recado, a informação que a cidade está ateada a fogo, a cidade está sendo destruída, a família está se acabando. Ele vai para dentro do quarto e começa a chorar. Irmãos, um ministério que não te causa dor, que não te causa lágrima, não é um ministério de verdade. Se o ministério que você exerce, o que você tem exercido, não te arranca uma lágrima dos seus olhos, você pode ter certeza que você não está no centro da vontade de Deus, não. Porque o ministério verdadeiro, ele nos espreme por dentro. Você pode estar num lugar agradável, o clima pode estar bom, o negócio pode estar bom, mas você está vendo o que ninguém está vendo, você está sentindo o que ninguém está sentindo. Você não está percebendo não que o Espírito Santo de Deus está te incomodando? Engraçado, ele está dentro do palácio, o rei não está chorando, os soldados não estão chorando, os generais não estão chorando, mas quando ele entra para dentro do quarto, o Espírito de Deus começa. Eu quero dizer uma coisa para você. Em vez de você se ficar reclamando daquilo que você está vendo,
vai para dentro do quarto, fecha a porta, vai derramar lágrimas, porque aquilo que a força da sua boca, da sua conversa, da sua reunião e a força do seu braço não resolve, experimenta entrar para dentro do teu quarto, fechar a porta. Experimenta. Você não sabe o peso. Você não sabe o peso da força que tem nas coisas espirituais. Quer ver? Solta isso aí, vem cá. Vamos lá, vou te dar uma autoridade agora, vem cá. Aqui, ó, vira pra mim. Tá vendo meu braço aqui, ó? Dá um soco no meu braço. Vai, varão, vou te botar de banco não, pode ir. Dá um soco, pode dar. Dá mais forte. Mais forte. Agora dá um soco aqui no meu joelho. Sabe o que ele está dizendo? Que a força do meu joelho é mais forte que a força do meu braço. Sabe qual é o nosso problema? Nós sempre achamos que o nosso braço é mais forte que a nossa oração. Então quando é para ir contra o seu braço e a sua carne, o diabo fala, vem que eu banco, vem que eu faço, vem que eu resolvo. Mas quando tu dobra o joelho e começa a orar, sabe o que ele faz? Não, aí não dá para encarar não, porque o diabo não encara quem tem vida de oração. Deus está falando para alguém aqui, volta a orar que eu resolvo o negócio, volta a orar que eu visito ele naquele presídio, volta a orar que eu começo a mudar a igreja, volta a orar. Neemias não vai conversar logo com o líder para resolver o negócio não, ele não vai falar com o rei não. Nossa, desceu uma daqui da sala da diretoria. Sabe por quê? Para que ele vai falar logo com o rei, se ele tem acesso ao rei dos reis? Meus irmãos, nosso programa está chegando ao final. Eu tenho certeza que abençoou muito a sua casa, a sua vida e a sua família. E eu tenho certeza que Deus nunca vai te desamparar. A Bíblia diz que a um coração aquebrantado e contrito não resistirá ao Senhor. E eu declaro sobre a tua vida e profetizo toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria agora de te fazer um convite muito especial para você. Nós temos levado a palavra de Deus, anunciado o Evangelho e dizendo que Jesus está voltando. E pregando a verdade. Muitos não gostam de ouvir a verdade, mas ela precisa ser pregada, que Jesus está voltando e voltará para buscar a tua igreja. E eu quero convidar você a você ser um pilar, um patrocinador, para que esse trabalho não venha sair do ar, para que esse evangelho não deixe de ser pregado aqui neste canal. E eu convido você a você estar utilizando o nosso QR Code para você estar fazendo, semeando, liberando uma semente, para que através dessa semente esse trabalho continue sendo divulgado. Você sabia que através desse trabalho nós temos chegado dentro dos presídios? Você sabia que através desse trabalho nós temos chegado dentro das casas de recuperação? Nós temos chegado em lares, em lugares que talvez nós nunca conseguiríamos entrar com os nossos pés, mas através dessa programação o Evangelho tem sido anunciado. Então eu convido você a não deixar esse programa sair do ar. Pegue o seu celular, aponte para a câmera e você vai pegar aqui no QR Code ou também no Pix que está passando aqui. E você pode fazer a sua contribuição. E através disso, o Evangelho vai se avançar. Existem 3 maneiras de fazer missão. A primeira são os pés que vão. Nós que vamos no presídio, vamos na Cracolândia, vamos nos tráficos de droga, nos becos, nas vielas, onde você talvez nem imagina. Tempo atrás nós estivemos na África, ministrando a palavra de Deus na África também, em locais difíceis, de extrema pobreza. E nós conseguimos levar a palavra de Deus lá.
Então, os pés que vão é a primeira maneira de fazer missão. A segunda maneira de fazer missão são com os joelhos que se dobram. Enquanto nós que estamos aqui, estamos indo no campo missionário, talvez você não pode ir no campo missionário. E através da tua oração, orando para os missionários que estão no campo, fazendo a obra, e esses trabalhos são trabalhos que eu confesso para você, que são trabalhos até mesmo perigosos, mas mesmo assim nós não desistimos. Então, com os nossos intercessores, você pode também estar intercedendo pela nossa vida. E a sua intercessão também vai nos ajudar a continuar firme na presença do Senhor fazendo esse trabalho. E a terceira maneira de fazer missão, sabe como é? Com as mãos que contribuem. Porque através de você contribuindo, esse canal continua de pé. Através de você contribuindo, o petróleo avança e nós vamos, através dos meios de transporte, levando a palavra de Deus e os missionários para o campo. Através de você contribuindo, o evangelho é anunciado e nós conseguimos ajudar muitas pessoas. Então eu conto com você. Seja você um patrocinador. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9,6 diz assim: e digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo lhe propôs no teu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Que Deus te abençoe, que essa semente que você está semeando, seja ela em intercessão, seja ela em uma oferta, possa se multiplicar muito sobre a tua vida. Deus ama o que dá com alegria. Que Deus te abençoe poderosamente, eu te abençoe, que o Senhor Jesus te fortaleça e que nunca falte nada para você. A Bíblia diz assim, eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Eu ministro sobre a tua vida a prosperidade de Deus. Eu finalizo esse programa com uma oração. Deus, eu te agradeço pelos teus filhos que têm semeado na tua obra e que têm acreditado no trabalho do teu evangelho. E eu peço, Senhor Jesus, a ti, abençoe esta casa, abençoe esta família. Talvez essa pessoa que não tem nem condições, ó Pai, mas eu peço, enche o celeiro dela. Eu ergo as minhas mãos, eu profetizo sobre esta pessoa toda sorte de bênção. Não deixa faltar nada para essa mãe que chora. Não deixa faltar nada para essa criança que está nessa casa. Não deixa faltar nada. Temos também os missionários que estão no campo trabalhando, Pai. Que a mão do Senhor esteja sobre essa família. Que a mão do Senhor esteja sobre esta casa, Pai. Dê o sustento, ó Pai, para este pai, para esta mãe, para este empresário, ó Deus, que precisa que essa empresa esteja erguida, porque tem funcionários, ó Pai, para estar, meu Deus, também alimentando. Eu abençoo, meu Pai, que aonde estiver indo este vídeo, aonde estiver indo, meu Pai, este áudio, essa pessoa seja tocada pelo Senhor e venha prosperar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, que Deus te abençoe. Quantas pessoas, quando você encontra alguém que te ama, você não consegue amar a pessoa da mesma maneira? Quando você encontra alguém que você ama essa pessoa não te ama da mesma maneira. Quando os dois se amam, é uma contenda terrível, vocês não conseguem viver feliz. Quantas pessoas você entra num trabalho, daqui a pouco sai, monta um negócio, daqui a pouco quebra. Quantas pessoas, outras com vício, outras com depressão, ou com uma ansiedade muito forte, sofrimento pelas coisas que vão vir, ou depressão, sofrimento pelas coisas que já se passaram e você não sabe o que fazer. Parece que tem uma maldição, parece que tem algo terrível que tem te atrapalhado, isso tem trago muita tristeza no teu coração. Mas olha só, Deus tem mudança para a sua vida. Eu quero convidar você, para você participar no dia 15, 16 e 17 de agosto de 2025, de um encontro que mudará a sua vida. Eu te convido você a participar aqui no sítio Pouso do Cristão, do encontro! Que era sem pecado e não me condenou no lugar da... Finalmente, nós vamos conseguir controlar o volume da bateria aqui na igreja. Quero apresentar para vocês o maravilhoso aquário da AMV Acústica, a cabine acústica de bateria mais sensacional que você pode encontrar para controlar o volume de bateria aí na sua igreja. Resolver aquele problemão de bateria acústica, aquele prataiada alta na sua igreja e ainda assim não estragar a estética do lugar, porque olha que negócio lindo.